a minha realidade era muito diferente, porque eu cresci nesse lar e o meu pai era uma pessoa, assim, muito reta. Eu tenho meu pai em grande estima, uma pessoa espetacular. Mas nesse aspecto, meu pai era, se te bateu, bate de volta. Eu ensino exatamente o contrário aos meus filhos, assim, se te bater de um lado, dá a outra cara. Não bate não, por favor, foge dali. Mas no meu caso não foi assim. Então, eu tive muitas circunstâncias e, rapazes, não se assustem, eu mudei, eu não assusto mais ninguém, mas eu brigava com muito rapaz. Eu fui kickboxer por 2 anos e foi um problema muito sério, porque os meus combates eram aos sábados, então eu não podia ir aos combates. Mas também não queria, né? Porque não tem graça ficar batendo para o povo rir, né? Mas enfim. O que é certo é que eu fiz o dito do kickboxing porque eu já era muito condicionada pela justiça pelas próprias mãos, que é na verdade o que a mídia vende pra gente, né? Novela, filme, tudo é assim, ele te fez mal, vai lá e faz mal pra ele 2 vezes mais, né? E foi assim que eu cresci. Então a minha estrutura não tinha, era assim, coloque 20 vezes para distante da moléstia, não tinha nada a ver. E quando eu cheguei aí à volta dos 16, 17 anos, mais ou menos, eu comecei a me confrontar com a realidade de que eu estava num caminho um pouquinho ao contrário. Eu era uma menina, eu era uma moça. Eu precisava ter uma saia no meu guarda-roupa, não era normal só ter calça. E daí eu arranjei uma saia para poder ir à igreja no sábado, né? Sábado precisa ter saia. Aí tinha 2 saias, porque tinha da farda dos desbravadores, então 2 saias já está muito bom. Mas a minha saia era curta, vocês vão ver depois na foto, eu vou passar rapidinho depois. Com essa circunstância eu comecei a procurar pela dita modéstia cristã. Algumas pessoas falavam, eu comecei a encontrar com pessoas que estavam estudando a verdade presente e tal, e eu me sentia aquele alien, né? Porque eu só tinha calça justa, shortinho e tal. Nunca fui exagerada no shortinho não, tá? Não imagina coisa não. Mas usava short, pronto. E daí esse pessoal começou a passar pra mim informação que eu não tinha. Mas aí eu comecei a me sentir um pouco contrassensual, talvez alguns de vocês se sintam assim também, porque eu ia à minha igreja, na minha igreja não tinha ninguém dentro do padrão que estava me passando. Eu dizia, mas tá qualquer coisa errada, eu tô estudando, realmente está escrito, realmente fala, mas ninguém faz. Daí eu pesquisei muito, andei 1 ano entre Igreja da Reforma, Igreja Adventista, procurando saber, porque na Reforma eles falam bastante sobre isso e tal. Eu compreendi pela própria palavra que a questão da reforma, a reforma em si é boa, mas fazer uma nova igreja não tinha, na verdade, necessidade. Se todos estivéssemos focados nessa reforma dentro, tínhamos uma igreja fenomenal. Mas o inimigo não quer, então ele tratou... O inimigo tratou de resolver isso. Só que aí, isso foi, em certa medida, bom para mim, porque eu tive a oportunidade de me contrastar com isso. Daí, nós nos casamos, fomos para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos nós fomos para uma entidade, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Wildwood. É um centro de formação missionária. Nós fomos para lá. Aí é que foi demais, porque aí eu fui para lá, eu tinha 2 saias, e aquilo era saia o tempo todo, não podia vestir calça, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Eu disse, agora eu estou no sal, porque eu quero realmente, mas eu não tenho como não tem saia. Então eu tinha uma saia para o sábado e uma saia para a semana, gente, né? Fantástico, fenomenal. Estando em Wildwood, eu realmente tive que me debater um pouco mais com o assunto. Só que, é como eu estava dizendo, em Wildwood, a forma como me apresentaram, não me tocou. Era para mim uma capa. Então eu, quando estava dentro do campus, estava com a minha saia e a minha calça por baixo. Aí saía do campus, tira a saia, liberdade. Voltei a ser eu. Dentro do campus de novo, sai de novo. A saia tinha que estar no carro, né, para prevenir. Porque tem que entrar, tem que estar de saia. Então assim, não foi uma conversão. Eu tinha que estar ali, aquilo era uma coisa obrigatória. Gente, não funciona. Isso é o tipo de coisa que não funciona. Por isso é uma das coisas que da parte da tarde, quando formos falar sobre educação, eu também vou abordar. Não adianta obrigar. Obrigar a criança, mesma coisa. Obrigado não funciona, porque obrigação não traz conversão. Então, fui obrigada? Fui. Fiz com boa vontade? Fiz, mas não me converteu. Assim que a gente saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil para fazer, começar a missão aqui, eu fiquei na dualidade. Agora não tem ninguém no meu pé, posso usar minha calça normal. Então eu punha aquela coisinha assim na cintura, né, aquela chamada blusinha discreta, né, presa aqui assim, e vai embora, tá tranquila. Mas sabe quando fica aquela vozinha que vai te dizendo assim, você sabe mais que isso?
Você já tem mais informação que isso. Então daí eu comecei a tomar decisões. Eu disse, não, eu vou ter que tomar decisão pela fé. Eu não gosto disso, não é o meu eu. Então saia no meio da canela e diz assim, gente, isso é coisa de avó. Olha eu aqui, ó. É uma questão de costume, isso aqui eu descobri. Mas a gente vai falar mais sobre isso assim que o meu PowerPoint sair, porque eu quero que vocês vejam. Então eu olhava assim e dizia, gente, isso é coisa de velha. Isso sai assim, isso é coisa de velha. Eu sou jovem, gente, vão me considerar velha. Só que isso foi muito importante porque eu comecei a notar, e esse foi um processo muito importante que eu quero partilhar com vocês, mulheres, que foi um processo muito importante porque ali em BH, onde a gente morava na altura, eu comecei a tomar essa decisão de vestir a saia sim ou sim. Tá mais tempo de saia. Eu disse, gente, a gente vai ter missionário aqui com a gente, o missionário vai viver com a gente, afinal que testemunho eu tô dando e tal. Comecei a refletir, né, de mim pra mim. Aliás, uma dica, se vocês querem ficar firme na fé, comece a fazer trabalho missionário. Porque na hora que você se envolve com a missão, o Espírito fala com você, não te deixa quieto, não dá descanso, não dá sossego. Você não tem jeito de se esconder e dizer assim, ah, ninguém vai me ver, ninguém sabe de mim. Não, você está na frente da batalha. Na frente da batalha você está protegido. É estranho, mas é verdade. Então, eu comecei a tomar decisão nesse sentido. Eu disse, eu vou dar esses passos. E eu comecei a ver uma coisa muito interessante. Os homens que estão aqui talvez colaborem me dando razão nisso. Eu andava na rua, eu não sei, eu tenho certeza que aqui pelo menos metade dessa sala, se não um pouquinho mais, já passou pela experiência de passar na frente de umas obras e ter aquela... Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gostava, mas tem gente que gosta. E eu achava, aquilo eu passava, aquilo me perturbava, eu disse assim, gente, não tem que fazer. Depois que eu comecei a me tocar com a questão da roupa, eu passei à frente das mesmas áreas. E eu notei uma coisa interessante, homens, me ajudem se eu estiver mentindo, vocês me desmintam, mas eu sei que vocês vão me ajudar, que eu sei que é verdade. Os dito cujos se afastavam para eu passar, baixava a cabeça, tirava o boné. Eu olhei e disse assim, eu fiquei velha de ontem para hoje, gente. Agora eu sou senhora, pensa. Agora eu sou respeitada. Ontem era fio-fio, hoje é... né? Sem dúvida, eu não tenho a mínima dúvida que aquilo que eles viram mudou o conceito na cabeça